Will Dantas, por gentileza, vem para cá. Seja muito bem-vindo ao Gazeta Esportiva, seja muito bem-vindo à nossa casa. Você que sempre nos recebe e nos trata com muito carinho, muito obrigada. E eu queria começar esse bate-papo te perguntando como é que foi esse contato do Benfica para levar o Pedrinho, né? Quais os valores dessa possível negociação? Ele vai mesmo deixar o Corinthians? Na realidade, nós tivemos 3 propostas, né? Uma delas foi o Benfica, que assim, foi a proposta que mais me motivou, né? Só que por enquanto ainda não deu certo, porque a proposta seria 25 milhões de euros, né? O Benfica não topou, o Corinthians reduziu um pouco para 20 milhões de euros. A princípio estaria fechado, mas na hora de bater o martelo, o Benfica colocou um jogador, seria o Ione, né? Então a proposta ficou em 15 milhões de euros à vista e mais o jogador Ione. E o Corinthians não topou e o negócio não foi concretizado. Chegou a informação hoje, até você pode confirmar, Will, por favor. É isso mesmo, a primeira proposta do Benfica, 20 milhões de euros, mais 15 milhões em dinheiro, e 5 milhões seria o equivalente do valor do jogador do Johnny Gonçalves. A contraproposta do Corinthians, 20 milhões de euros à vista, 20 milhões de euros à vista, o Johnny Gonçalves por empréstimo e mais 2 milhões de bônus caso o Pedrinho consiga algumas metas, algumas marcas e com o Pedrinho atuando até o meio do ano. Essa é a contraproposta do Corinthians? Você tem acesso a isso? Não. Na realidade, o que aconteceu foi, o Corinthians bateu o pé e falou, eu quero 20 milhões de euros, à vista. A única coisa que eu pedi é que deixasse o Pedrinho aqui pelo menos até o meio do ano. Mas por que eu fiz esse pedido? Eu acho que o Pedrinho tem assim um sentimento de gratidão muito grande para com o Corinthians, né? Para com a Fiel. Então, ele mesmo me pediu. Ele está muito eufórico em usar a camisa 10 do Corinthians, camisa 10, essa que foi usada por um ícone do futebol mundial, que é o Rivelino, né? E foi uma das coisas que ele me pediu, Will, me deixa até o meio do ano, eu quero ajudar o clube, quero vestir a 10, quero que a história pelo menos seja de mais 6 meses, mas eu quero isso para mim. E foi uma coisa que eu externei para o pessoal, tanto do Benfica quanto do Mestre, se você me permite, só mais uma colocação, rapidamente, porque a janela está para fechar, a janela portuguesa fecha no dia 2. Dia 2. Então o Corinthians pede essa resposta, essa contraproposta até sábado, que é... Na realidade seria até amanhã, né? Até amanhã, porque exatamente. E aí existe a possibilidade ou não do Benfica aceitar essa possibilidade do Pedrinho ficar ao meio do ano ou não. Sim. Agora, 20 milhões de euros na mão do Corinthians, o Corinthians tem direito a 70%. Sim. Significa que aí, se o Benfica falar ok, um abraço. Não, ele falou que o Benfica não aceita 20 milhões. Não. Na realidade, o que o Benfica pleiteou foi 15 milhões de euros à vista. Mais um jogador de 5 milhões. Mais o atleta. No valor de 5 milhões, né? Que daria 20. Quer dizer, mas o Corinthians não aceitou. Então, ficou em aberto, né? E, assim, para mim, como entrada para a Europa, Portugal seria maravilhoso, pela língua, né? A adaptação. Nossa, falei isso ontem aqui. Então, o Benfica é um excelente time, está em primeiro lugar no campeonato, o time é muito bom, organizadinho, o treinador adora o Pedrinho, então seria maravilhoso, mas enfim, não aconteceu. Apesar dessa oportunidade, você acha que está na hora do Pedrinho ir embora? Então, eu sempre briguei por isso, eu sempre achei errado os garotos saírem com 17, 18 anos, eu acho muito prematuro, tanto que a maioria dos que vão acabam retornando e geralmente eles não retornam naquele nível que saíram daqui, eles retornam num nível muito abaixo, né? E eu nunca quis isso para o Pedrinho, tanto que chegou uma proposta há 2 anos atrás, uma proposta da China de 50 milhões de euros. Cara, tá lá com vírus de gripe lá, fala para ele não ir para lá. Mas foi há 2 anos atrás. Então, assim, os caras
dava um salário para ele de 30 milhões de dólares, não foi euros, foram dólares. Seriam diluídos em 3 anos, seriam 10 milhões de dólares por ano. Quando eu não comentei com o Corinthians, porque a proposta chegou em mim, eu cheguei no Pedrinho, falei, Pedrinho, chegou essa proposta aqui. Ele falou assim, Will, eu não quero. Eu falei, Pedrinho, você tem noção do que são 30 milhões de dólares em 3 anos? Não tem, Falou, né? Will, não tenho e não quero ter. Eu simplesmente não quero jogar hoje na China. E eu respeitei. Agora, Will, você falou, né, o Benfica é a bola da vez, até pela proposta que está dentro daquilo que o Corinthians pediu, é só uma questão de acerto. 15 milhões de euros mais um jogador de 5 ou 20 milhões à vista, parece que dá negócio. Mas você citou que recebeu também outras 2 propostas. Alguma possibilidade dessas 2 propostas, se você puder revelar quais propostas são, se é do futebol alemão? Foi uma da se Alemanha, é do uma Borussia proposta da Dortmund? Alemanha e outra proposta da Espanha. Mas está totalmente descartado, porque eu não quero. Ah, perfeito. Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, provavelmente. Pelo seu sorriso eu aceitei. falar, né? Tá bom. Mas fica antiético, mas assim, eu achei, como eu me empolguei muito com o Portugal, pelo país, É o pelo que você tá clube, pensando. pela sabe, ia Adaptação, facilitar a vida é muito muito a mais adaptação fácil. dele, eu me empolguei muito, né? Mas não deu certo, eu acabei... Ô Will, desanimado. o Pedrinho tá sabendo lá, ele tá lá na Seleção Olímpica, ele tá sabendo de todas essas Eu não negociações? escondo nada dele. Você fala eu nunca com ele? escondi, eu não escondo uma vírgula dele. Bom. Mas o porquê que eu faço isso? Eu já tive outros jogadores e assim, com um potencial muito grande, mas com a cabecinha muito ruim. Então, assim, mas o Pedrinho, ele é totalmente diferente. Acredite quem quiser. Pedrinho é um jogador, é um ser humano. Ele já esteve aqui com vocês, eu acho que deu para vocês perceber. Ele não perdeu a humildade. E isso no ser humano é muito difícil. Quer dizer, um jogador que hoje é estrela do Corinthians, né? Um jogador que, assim, hoje já é praticamente um ícone, né? E não perdeu a humildade. Ele atende todo mundo, ele é a mesma pessoa. E ele né? evoluiu muito, Tanto que, né? demais, fisicamente também, né? Eu sempre falei que 2020 seria o ano dele, né? Mas quando eu falei o ano, fisicamente. E eu falo as coisas para ele não se empolga, ele fica na dele, sabe? Ele recebe aquela notícia e ele assimila. Então, se eu falar assim, Pedrinho, eu te fechei com o Benfica. Ah, foi, Will? Pô, que legal, o que é que você acha? É bacana? É. Ah, tá. Ele não quer saber quanto ele vai ganhar, ele não quer saber nada. Ele não liga para dinheiro. Vocês já viram um ser humano? E isso é real. Ele não liga para dinheiro. Eu nunca vi isso na minha Você vida. está otimista em relação a esse desfecho, uma vez que o Corinthians fez a contraproposta, está nas mãos da diretoria do Benfica e tem aí 2 dias para fechar a janela? Quer dizer, a resposta tem que vir amanhã. Posso Qual é falar? o nível de otimismo que você está? Fecha nele que o Will Posso falar? Douglas Eu vou falar aqui olhando para Fiel. Isso. Sabe qual é o meu maior otimismo? É que ele jogue no Corinthians. É que ele dispute a Libertadores. É que ele seja campeão pelo Corinthians. Esse é a minha felicidade. Essa é a sua, sim, E o essa é a seu sua torcida, seu mas desejo? a possibilidade de um desfecho. O Pedrinho vai ou Seria fica? ótimo, eu não vou ser demagogo aqui e falar, não, eu não queria. Seria ótimo para a carreira dele ir para um time que nem o Benfica, né? Porque um time que ele vai chegar, ele vai jogar, né? Vai se adaptar, né? Uma adaptação mais fácil. E é um né? trampolim para os outros Sim, sim. centros mais Se ele não Porque for- geralmente se o garoto sair daqui, vai direto para um Real, para um Barcelona. Ah, é demais, né? Não, mas Sabe? Você viu o é- Paquetá? Você viu o Paquetá? O que você acha que está acontecendo com o Paquetá, Will, ali, a Poxa, é situação? difícil eu falar, né? Complicado, né? Mas é complicado. Mas é difícil, sabe o né? que eu acho? Que o time europeu grande, Aham. que necessitaria de um Pedrinho, jogador com a qualidade, com o estilo do Pedrinho, é o Barcelona. O Barcelona não tem mais um meio armador de qualidade, de habilidade e tal, como é o Pedrinho. Eu acho que no Barcelona ele se daria muito bem, mas Eu acho que isso tem que ser degrau por degrau. Eu acho que a gente não pode queimar etapas. É verdade, Will. Né? E com o Thiago Nunes, você acha que o Pedrinho vai ter chance no time? Olha, eu creio que sim, né? Eu creio que sim. O Thiago é um treinador muito inteligente, né? Apesar de ser jovem, mas eu acho que quando a pessoa tem a qualidade, é que nem eu falo. Às vezes as pessoas falam, não, tem que esperar não sei quantos anos. Não. Quem é bom, independe da idade. Um garoto, às vezes, com 12, 13 anos, você bate o olho, você vê ele pegando na bola, é bom. Ele é a cereja do não, bolo. é porque tem 15 Ele anos. é a cereja do bolo, Will.
Agora o Will, eu vou insistir na pergunta, que é isso, na verdade, é o que está todo mundo esperando saber. Vai ou não vai? Então, numa escala de 0 a 10, qual é a chance você vê hoje, na atual conjuntura, depois dessa contraproposta do Corinthians, de o Pedrinho realmente ser negociado com o Benfica? Ficar até o meio do ano é uma possibilidade, mas dele ser negociado de fato, de 0 a 10, qual é a chance? Eu vou ser bem real com você, como eu sou sempre. Tá. Se eu te disser 0, eu estou mentindo. Tá. Se eu te disser 10, eu estou mentindo. Eu deixei na mão do pessoal do Benfica. Tá no 5, né? Eu Pode deixei ser? na mão deles. Porque para mim, de verdade, se ele for é ótimo, se ele ficar é maravilhoso, então... E Ô, para Will, ele também. E se ele não for agora o Pedrinho, ele vai quando? Até quando é o contrato dele com o Corinthians e quando seria a nova possibilidade dele ser negociado numa janela? O contrato dele vai até dezembro desse ano, né? Mas eu já tinha acertado com o Andrés, ano passado, a renovação. E a minha palavra vale mais que qualquer coisa. Ele só ainda não assinou porque, por causa do ano fiscal, o ano passado ele não podia assinar. Tá. Então deixamos para assinar esse ano. Como ele saiu das férias e viajou direto para a seleção, quando ele voltar da seleção, ele vai assinar o Até contrato. porque a partir do meio do ano, se ele não assinar, ele poderia negociar com qualquer clube de graça. Um monte de gente já me falou isso. Mas, tipo assim, já tive propostas de clube brasileiro, já tive proposta de clube... Quem? Essa semana Quem, mesmo. Will? Quem? Que Não. tipo? Vai O falar? Grêmio. Já tive proposta essa semana agora, de um clube de fora. E eu peguei o áudio e mandei pro Andrés. O Andrés falou, o quê? Eu falei, deixa pra lá, rapaz. Esquece. Deixa. Eu não vou fazer. Eu não vou me vender por dinheiro nem por nada. Se ele sair, então, nesse momento, é pro Benfica, que é o que a gente tem ali de Pro oficial. Benfica. A Sim, proposta pro Benfica. ali na mesa. Único, exclusivamente pro Benfica, para nenhum outro clube. Se não, renova com o Corinthians Se e não, aí eu deixa renovo. ver o que acontece. Sim, eu renovo na volta, eu renovo com o Corinthians, Ô com Will, certeza. e os caras lá de fora, quando eles olham ali, às vezes, os números de assistências, não sei, gols do Pedrinho, os números, às vezes, eles não Condiz com a verdade. Exatamente. Com a realidade. Aí eles falam assim, pô, mas esse volante dá mais assistência, faz mais É gol. verdade. Como é que está sendo? Explica isso para o nosso telespectador, que ele não sabe. Na realidade, eu vou dizer o que aconteceu. É muito fácil você jogar num time como o Flamengo do ano passado. Põe o Pedrinho nesse time do Flamengo. Vocês veem o que ia acontecer. Agora o Pedrinho jogou no time do Corinthians, onde ele tinha que voltar para marcar o lateral. Né? Ele vai fazer o quê? Ele não é mágico. Ele não é mágico, só se ele fosse mágico. Eu falei sobre Pô, isso aí o hoje. moleque tem que criar e tem que marcar. Eu tenho que pegar um motor de polpa e instalar na bunda dele aqui atrás, para ele poder jogar. Porque é inadmissível. Aí os caras falam, pô, mas o Will, mas ele não tem gol. Legal. Então pega um jogador e coloca no lugar dele, vamos ver quantos gols vai fazer. Ou Porque seja, com o Carille ele não rendeu o que tinha que render, então. Mas certo? com o Thiago Nunes, Aí, não precisa ir longe não. É verdade, não rendeu Não é o que tinha que verdade? render. Certo. E o que ele está rendendo na seleção? pois é. E jogando pelo meio. E jogando pelo meio. Exatamente. Me digam vocês. Quantas vezes é falamos simples. isso? Então o É Pedrinho simples. é meia. É meia. Sempre foi meia. Sempre foi Sempre meia. foi meia. Sempre jogou bem na base. Na ele base, jogou de E extremo. o que é pior, ele esteve aqui no Mesa Redonda E ele eu disse. perguntei, e eu disse, mas por que você tinha que jogar no meio? Porque quando você joga no meio, por que você não volta para armar o jogo? Aí ele disse, o técnico não deixa. Mas é verdade. Pô, então... Mas é verdade. Mas foi Eu verdade. fico louco da vida com o negócio de treinador que não consegue perceber essas sutilezas das características Sim, dos jogadores. onde De ele se aproveitar sente- bem, que é uma coisa que o Lucha faz bem. Bom, então só Que para a maioria não sabe fazer. Então, só para esclarecer, né, para quem está chegando agora, então, o Benfica fez uma proposta para o Corinthians, 15 milhões de euros, mais o Johnny Gonçalves, no valor de 5 milhões. O Corinthians fez uma nova contraproposta, querendo 20 milhões de euros à vista pelo Pedrinho e a possibilidade de ficar até o meio do ano. E a resposta deve sair amanhã, ou no máximo no sábado. Mas aí essa história do Pedrinho continuar até o meio do ano, você acha isso bom? Será que já não é melhor ele ir de uma vez? Não, eu achava legal ele ficar. Você acha bom ele ficar? Até para ir trabalhando essa ideia na cabeça dele, Mas trabalhando se a família dele. se que ele- machuca. Aí ele não vai falar, tá Mas tirando o pé da bola. Todo mundo fala isso. Pode machucar lá. Mas não, eu posso morrer daqui a 10 segundos. Não, Ele não. também. Não, eu estou falando da vida em geral. É. As pessoas falam, mas sim, mas tudo na vida tem um sim. Tudo na vida é um risco. A gente está vivo é um risco. Então eu não vejo Mas aí por ele esse lado. continua no Corinthians jogando,
por exemplo, tá fechado com o Benfica para ir para lá no meio do ano, aí perde um passe, não corre tanto, sei lá, ou às vezes ele tá dando o melhor dele, mas aí o torcedor de repente começa assim, tá vendo? É porque tá vendido. Você não acha que corre esse risco de arranhar um pouquinho a imagem dele? Tudo na vida que você fizer vai ter sempre o outro lado. Bom, Se ele for bem jogar pra caramba, ele tá jogando pra caramba porque vai pro Benfica. Se ele não jogar nada, ele não tá jogando nada porque ele vai pro Benfica. Então, acho que a gente não tem que se preocupar com isso. Will, pra gente encerrar, e se ele ficar no Corinthians e for reserva do Thiago Nunes? Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nenhum. Faz parte do futebol. Tá certo. Faz parte do futebol. Mas não vai ser reserva. Não vai ser Não vai ser reserva coisa nenhuma, Thiago Nunes? Ainda você tá mais louco? pelo que ele está jogando na seleção pré-olímpica, está confiante do jeito que ele está, com um treinador que tem uma outra filosofia de jogo, mais ofensiva, mais criativa. O Pedrinho tem tudo para arrebentar. Mas, sinceramente, aí é a minha intuição. Eu acho que dá jogo agora e o Pedrinho, infelizmente, vai para o Benfica. Só espero que ele possa ficar até julho e jogar parte da Libertadores. Eu lamento que ele não joga com esse menino colombiano. Luan, né? Chegou aí, o Cantillo. É. Não sei, o com a Cantillo, sensação que talvez ele vai ficar, hein? Mas torço pra ele ir. Tô torcendo pra ele ir pro Benfica, mas tô sentindo aqui. Vocês sabem que às vezes eu sinto umas coisas. Will, muito obrigada pela sua participação no Gazeta Esportiva. Você sabe que aqui a gente está sempre à disposição de você. Obrigada mesmo por tudo, viu, meu querido? Obrigado a vocês e excelente programa. E China... fiel. Tamo junto. Isso aí. E China nem pensar, viu? Não vai. China nem pensar, nem Não passar vai. perto, viu, Will? Se era para ir, já teria ido. Se Não, 30 agora milhões não de vai. dólares, 10 milhões por Pelo ano. amor... Will, nem que por um caminhão, tá bom? Agora a China não vai. Não, mas não vai mesmo. Beleza. Obrigada, viu, Will? Eu primo muito pela carreira dele. Isso. Eu sempre falo para ele que dinheiro tem que ser consequência do trabalho bem feito. E Pedrinho- ele já assimilou isso. Pedrinho é jogador para ir para Portugal, não é para ir para Ucrânia também, não enfia ele nessas roubadas que Não, depois não vai vai. sofrer Ele lá. vai pro para filho. um bom time e para um bom centro. Obrigada, Will. Super beijo para Obrigado a você. você.